Eduardo Gabardo, na Rádio Gaúcha. Bom, Pablo, além da avaliação do jogo, evidente, né, da vitória de virada, com o segundo tempo bem melhor, queria que você falasse um pouco, por gentileza, sobre os garotos também, né, que hoje apareceram para o grande público num jogo de campeonato gaúcho, que você conhece muito bem. Teve um garoto de 16 anos, começando como centroavante, um ganês, eu imagino, né, que apesar dele já estar aqui no internacional, é um mundo novo. A avaliação da vitória e também o que dá para falar sobre a personalidade desses garotos na estreia. Boa noite, Gabardo. A gente sabia que esse primeiro jogo ia ser muito difícil, pelas características da equipe adversária, né? Uma equipe forte fisicamente, uma equipe que ia tentar se impor aqui dentro. E a gente preparou bem os meninos para isso, né? Claro que com o apoio dos jogadores mais experientes, isso nos ajudou. A gente não começa bem a partida e com o decorrer do tempo a gente vai apresentando uma melhora no desempenho e a gente consegue fazer aquilo que foi proposto, que foi treinado. E a gente consegue no segundo tempo melhorar o nosso nível e conseguir a virada. Sobre os garotos, é um processo que a gente vem fazendo já há algum tempo. A gente conhece todos eles e todos que hoje jogaram, que hoje estiveram aqui no banco, eles participaram de processos de treino com a gente desde o ano passado. Então a gente conhece, a gente sabe muito bem o potencial de cada um, né? E eu acho que isso é importante para o clube. Vai trazer resultado, vai trazer frutos para que a gente consiga ter resultado esportivo e também, por consequência, resultado financeiro. Pablo, boa noite. Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes. Eu queria te questionar sobre o lateral direito Alan Benítez, que é um dos poucos mais experientes deste plantel, que estreia no Campeonato Gaúcho, mas que desde que chegou em Porto Alegre não conseguiu corresponder às expectativas do torcedor como um lateral direito de composição de grupo. Não é prejudicial, talvez, para os jogadores da base que buscam esse desenvolvimento, uma busca de confiança, um jogador que não vem entregando? Existe no planejamento talvez uma oportunidade maior para um garoto como o Ian Henrique ou talvez o Vitor Jesus, que está próximo de fechar com o Internacional, mas oportunizar os garotos nessa posição, mesmo sendo um jogador mais experiente, considerando tudo que ele já mostrou na sua passagem pelo Internacional, pelo Beira-Rio? Eu vejo que o Benítez, assim como todos os outros, eu não gosto de falar particularmente de atletas em coletiva, eu acho que ele foi um suporte para esses meninos, né? É um jogador que está aqui conosco já desde o ano passado, um jogador de seleção paraguaia, e a gente acredita no potencial que ele pode nos trazer, né? Acho que é isso. Tudo bem, Pablo? Boa noite. Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Bom, dentre tantos garotos que se falam muito bem aqui no Internacional, um deles é o João Bezerra. E a gente vai, é claro, buscar informações sobre esses atletas e todos são unânimes. O João Bezerra, ele é diferente. Queria uma análise tua dele no jogo de hoje, e ele tem, de fato, um potencial muito grande para se tornar um centroavante que possa vingar entre os profissionais do Inter? Obrigado. Boa noite. O João é um garoto de 16 anos, né? Então a gente precisa ter cuidado. A maturação dos garotos não é igual a dos mais velhos, então a gente precisa ter atenção. Claro que o João, ele vem sendo observado desde o ano passado. Ano passado ele veio conosco em alguns treinos. Já havia o planejamento dele estar conosco nessa pré-temporada, né? Então é um potencial que o clube vê, assim como outros que estrearam também no Beira-Rio. Pablo, boa noite. Gabriel Camargo, Rádio Grenal. Assim como outros jovens também, mas o Benjamin, queria destacar ele no jogo de hoje, fez a sua estreia, mas já havia sido relacionado em outros jogos no elenco principal no ano passado. Mesmo ele já tendo um certo tempo aqui no Inter, como tem sido o trabalho extra-campo, principalmente na questão do idioma, sendo que ele é um ganês e é um pouco mais complicada essa adaptação. Olha, a gente conversa com ele em português para ele se adaptar o mais rápido possível. Claro que em alguns momentos em inglês, né, porque ele não é fluente ainda, mas a adaptação vem sendo muito boa. Eu já visto o jogo que ele fez hoje, a gente
está muito satisfeito com o desempenho dele que ele realizou hoje na partida. Né? Então é um garoto que também precisa evoluir, né? Ele tem 17, 18, vai fazer 19 anos, né? Então, como eu falei, a maturação a gente precisa ir com calma, né? Não podemos queimar etapas. Pablo, boa noite. Lucas Golart, Rádio Galera. O Inter hoje se organizou em fase ofensiva num 3-2-5, variando, ora o Ronaldo baixando entre os dois zagueiros, ora o Alan Benítez segurando mais ao lado dos dois zagueiros, o Alisson bastante em amplitude. E o que faltou para o Inter gerar um pouco mais de situação, principalmente na primeira etapa? Era o Inter um pouco mais estático, não conseguindo tirar os defensores do Novo Hamburgo do lugar, e aí facilitando a marcação até às vezes individual do Novo Hamburgo. O que faltou para o Inter na primeira etapa para gerar mais essas situações de gols? Eu acho que nos primeiros 15 minutos a gente sofreu com a falta de jogo, né? O primeiro jogo da temporada, depois de acho que 12 sessões de treino, e é normal, né? A gente vai jogo a jogo evoluindo, treino a treino evoluindo, e depois que a gente conseguiu se ajustar bem, a gente conseguiu ter o controle do jogo, a gente conseguiu criar chance, a gente conseguiu empurrar o adversário para perto do gol dele. Infelizmente não saiu o gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo a coisa melhorou, a gente teve uma postura um pouco melhor ainda e conseguimos converter isso em gols. Pablo, boa noite. Jairo Vinck, da Baldasso TV. Muito foi dito, Pablo, ano passado, que o Inter acelerou processos em função do gauchão, até para conquistar o Campeonato Gaúcho, que precipitou talvez algumas situações de preparação e tudo, forçou demais no começo do ano. Com relação a isso esse ano, quantos jogos está previsto para seguir esse time? Olha, Jairo, a gente vai jogo a jogo. Amanhã a gente já volta a treinar, a gente vai ver a capacidade de cada atleta, como eles vão responder, e aí o departamento de futebol vai decidir quem joga na quinta-feira, quem não joga. A gente não quer correr risco de ter nenhum atleta lesionado, então a gente vai jogo a jogo, dia a dia, treino a treino. Pablo, boa noite, parabéns pela vitória. Lucas Colar, canal Colar Repórter. Em cima dessa última resposta, né, sobre o planejamento do Inter, você tem alguma perspectiva de ter outros jogadores experientes, né, do grupo principal que desçam para ser suporte desses garotos, até jogadores que precisam retomar, né, visando, né, o começo da pré-temporada e do Brasileirão? E uma específica sobre o Raikkonen. Hoje ele jogou numa posição um pouco diferente do que a gente viu ano passado. Como é que você, que vive o dia a dia, né, desse garoto, vê a posição desse jogador? Desculpa, Lucas, a primeira? Sobre jogadores desse ano. Ah, sim. O que eu falei para o Jairo. Vamos dia a dia, e aí o departamento de futebol vai definir que equipe joga na quinta-feira, né, para a gente não correr nenhum tipo de risco. Tá bom? Sobre o Raikkonen, é um garoto promissor. Ele pode fazer as duas funções, ele pode ser um segundo atacante ou um atacante de referência, mas também pode jogar de lado, né? E hoje eu optei por vê-lo ali nessa função. Então é um jogador que a gente pode ter, que é versátil nas funções de frente. Pablo, boa noite. Nani Quemelo, da Rádio Inferno, parabéns pela vitória. No primeiro tempo, a gente viu o Alisson um pouco mais no campo defensivo, não conseguia chegar muito à linha de fundo. Na segunda etapa foi bem diferente, tanto que por lá que sai um gol, e algumas das chances que o Inter criou surgiram com o Alisson, né, atacando bastante. Isso foi uma orientação no intervalo ou foi algo que aconteceu naturalmente por o Inter crescer no jogo? Não, Nani, a gente tinha estruturado a equipe com o Alisson um pouco mais à frente, né? Ele sendo esse jogador um pouco mais aberto e mais ofensivo, mas como eu falei, nos 15 primeiros minutos a gente não conseguiu encaixar o posicionamento, né? E aí, com o passar do tempo, no primeiro tempo a coisa andou, e no segundo tempo melhorou, e aí foi o que você viu durante o jogo. Pablo, boa noite. Walter Júnior, 0 Hora. Você está sendo muito questionado sobre os jogadores, né, que estão entrando em campo hoje, os jovens, o futuro do Inter. Mas também é uma oportunidade para o senhor mostrar o seu trabalho. Queria que o senhor falasse um pouco de o que é para o senhor estar treinando o Inter num jogo de Campeonato Gaúcho e como o senhor vê a sua posição dentro do departamento de futebol com um clube apostando em tantos jovens. Olha, eu assim, sou um privilegiado em poder trabalhar aqui no Internacional. Eu quero
fazer o melhor para o clube. Essa é a minha função. Se for para dirigir a equipe um jogo, se for para estar ao lado do professor Paulo, também esse é o meu objetivo. De novo, eu sou muito agradecido em estar aqui, em estar nesse clube. Então, a minha função é servir o clube. Tá certo? Obrigado, Pablo.